Por causa de um cansaço de criança, por causa da criança aparentar estar cansado e não saber ler com uma idade compreendida a 6 anos, a justiça foi lá e pegou o filho da mulher, os dois filhos da mulher, e levou para eles. Depois de uma semana falou, olha, você tem direito de ver, mas só por 45 minutos. Nós estamos a falar de um casal brasileiro que perderam a guarda da criança pelos motivos não bem esclarecidos pela justiça portuguesa ou por falta de conhecimento desse casal brasileiro, né? Pelas condutas que, segundo a instituição, tem acompanhado nos últimos anos, desde 2023. Vamos falar aqui sobre esse assunto, está a ecoar no Brasil inteiro. Claramente, nosso canal não poderia estar isento, porque a gente, no ano passado, trouxe aqui um vídeo bem semelhante sobre a dor de uma mãe. É uma angolana que perdeu a tutela dos dois filhos porque a criança era briguenta lá na escola, né? E segundo a justiça dizia que essa criança tinha sinais de ser maltratado em casa. Tem também a ver com cansaço. Então a justiça foi lá, pegou os filhos dessa mulher angolana, e essa mulher angolana fez um vídeo bem gigante. Uma assistente brasileira, né, uma advogada brasileira, que lhe ajudou a seguir aquele processo para poder recuperar a guarda dos filhos. Existe um processo todo para a justiça chegar até você e falar, meu brother, vamos levar teu filho, entendeu? Então é isso aí, parceiro. É muito triste. A dor de um pai deve ser partilhada para as pessoas poderem fazer qualquer coisa, nem que for uma manifestaçãozinha para melhor esclarecimento, porque muitas das vezes a gente sabe, né, que as leis são falhas e muitas das vezes o que faz a população errar é a falta de informação, porque está ali. Agora, quem vai esclarecer? Eu fui atrás, era para esse vídeo ter saído antes de ontem, eu fui atrás, pesquisei, para podermos tirar aqui algumas conclusões. Falou? Antes da gente continuar o vídeo, inscreva no canal, ative o sino das notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. A melhor forma de você ajudar o canal é assistir o vídeo até o final. Mas também é muito bem-vindo se você quiser dar um super thank ou super chat. Mas assistir o vídeo até o final para entender assunto que você viu no título do vídeo, tem que assistir até o final, mano. Entendeu? O casal de brasileiros, Arcângelo e Carlos Orleans, têm usado as redes sociais para narrar drama vivido nos últimos dias. A perda da guarda dos filhos. As duas crianças de 6 e 8 anos estão com uma família de acolhimento, segundo informações recebidas pelos pais. Os dois vivem há 5 anos em Portugal, em uma pequena cidade chamada São Pedro do Sul. O impasse começou na última quinta-feira, no dia 20, uma hora antes do horário de pegar os filhos na escola. O casal foi surpreendido pela visita de agentes policiais avisando que as crianças haviam sido levadas pela Segurança Social de Portugal. Fica parecendo que são os mesmos modus operandi, porque a mulher angolana também, ela perdeu os filhos por intermédio da escola, por intermédio da instituição onde as crianças estavam matriculadas. Então você vê, brother, o Conselho Tutelar não quer saber sobre as crianças a partir dos pais. Ela quer saber sobre as crianças a partir da escola, né? Porque, segundo eles lá, avaliam diversos fatores. Fatores esses que só podem ser avaliados de uma forma certa, segundo eles, nas instituições. Então, as crianças que não são bem tratadas, todo aquele comportamento eles apresentam lá na escola. Quem avalia é a professora. Já dizia uma portuguesa, muitas dessas professoras são treinadas pelo Conselho Tutelar para poder identificar alguma brecha de que essa criança deve estar sofrendo qualquer abuso lá em casa, deve estar passando necessidade, às vezes o pai não quer trabalhar, ou o pai não trabalha, né? Não está encontrando emprego. Então, todos esses fatores, a professora e a diretora já identifica. A professora e a diretora de muitas escolas portuguesas, principalmente aquelas que são públicas, não cooperam com os pais, cooperam com o governo, com a segurança social, pelo bem-estar das crianças. Sem nenhum tipo de papel, e a escola liberou sem nenhum tipo de comunicação, nem da parte deles, nem da segurança social, que poderia ocorrer algo desse gênero naquele dia. E, obviamente, esse casal já teve conversa, já lhe mandaram chamar noutrora, mas todas as conversas que eles tiveram, nunca surgiu intenção de receberem as crianças. Eles transparenciam parecer tudo bem,
Então, eles levaram aquilo tudo numa grande desportiva. Segundo uma agente da lei, enfatiza que a lei de proteção de crianças e jovens em Portugal tem que ser vista da mesma forma como o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Ela ressalta, abre aspas, que há uma diferença na forma como atuam as autoridades dos dois lados do Atlântico, no caso de crianças e jovens em situação de risco. Vamos lá. Por exemplo, no Brasil, muitas intervenções do Conselho Tutelar ocorrem em contexto de grave vulnerabilidade socioeconômica. Já em Portugal, o foco é psicossocial, técnico e preventivo, sendo que famílias de classe média ou alta não estão, de modo algum, isentas de fiscalização ou intervenção. O que quer dizer isso em poucas palavras? Vamos lá. No Brasil, o Conselho Tutelar geralmente intervém em casos de extrema pobreza e risco grave para a criança. Já em Portugal, a fiscalização é mais técnica e preventiva, podendo atingir qualquer família, independentemente da classe social. Quer dizer, és rico, és pobre, serás atingido. E claramente a gente vê que em 2014, se eu não me engano, mais de 400 crianças de pais portugueses foram levados pelo Conselho Tutelar lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, na verdade, lá no Reino Unido. O Conselho Tutelar lhes levou. E aquilo que os portugueses viveram naquela época, estão a viver hoje os brasileiros em Portugal. Não só brasileiros, né? A gente está a falar brasileiros porque, convenhamos, as nacionalidades que estão em Portugal, que mais metem os problemas sociais para serem conhecidos pelo público, são os brasileiros em primeiro lugar e os angolanos. É bom, porque a população assim fica sabendo de certas coisas. Falando dessa situação, é muito importante a gente levar em consideração que as crianças são o bem mais essencial que existem na vida, no futuro, entendeu? Então a gente deveria olhar esse ponto como um aprendizado. Na verdade, no vídeo que eu falei sobre essa angolana, eu deixei um conselho, né? Que também vou deixar aqui. É assim, meu parceiro, queres viajar? Queres imigrar, principalmente quando tem crianças em jogo, saiba como funcionam as leis, qualquer tipo de lei que podem te prejudicar diretamente ou que podem prejudicar as crianças, entendeu? Você não precisa saber todas, precisas ter noção, só noção. Muitas das vezes a falta de informação é que nos leva neste ponto. Vamos lá. Esse casal aqui, brasileiro, eles são tatuadores. Claramente, no mundo inteiro hoje em dia tem muito preconceito com tatuagem, principalmente com aquele que faz a tatuagem, entendeu? Se você é tatuador, isso não é visto como uma profissão séria, não é visto como uma profissão que poderia trazer comida no prato, poderia trazer comida no dia a dia para a tua família, porque você recebe quando tem um serviço. Então, esse tipo de análise foi feita pelo casal, né? Eles disseram que foram recebidos desde o princípio, quando começaram a tratar as diligências para poderem localizar as crianças, foram tratados como de uma forma pejorativa, que eles são tatuadores e não têm responsabilidade social. Querendo ou não, eles também pautaram muito pela questão de serem brasileiros por estarem a sofrer esse tipo de problema. Não dá para ignorar isso. É um pai que está a falar isso, um pai que acabou de perder os filhos pelo Conselho Tutelar, e querendo ou não, muita coisa vem à cabeça, mas nós devemos levar em consideração. As leis têm brechas, entendeu? E eu acredito que sejam nessas brechas que os pais não, que as escolas não comunicam aos pais sobre eventuais situações. E acaba que, uma vez que os pais já não têm informações sobre qualquer coisa que poderia ter acontecido, porque desde já eles deveriam ter ido a essas reuniões que lhes foram convocadas, sempre acompanhado de alguém que se faça jus e munido de informações para poderem guiá-los. Isso não aconteceu. Então, uma falta de informação na parte deles, né? Uma falta de interpretação também da parte deles, uma falta de atenção, porque poderão ter pedido ajuda, quer seja na internet ou em um advogado, poderia evitar muitos problemas. Quais são os critérios que essa instituição utilizou para levar as crianças? A criança de 6 anos aparentava estar cansada. Eu acredito que eles avaliaram e falaram, não, ou essa criança dorme até tarde porque os pais deixam, ou essa criança em casa não tem exercício escolar. Por isso que não está a aprender a ler até agora. Sobre qualquer circunstância,
vamos lhes dar um acompanhamento. Só que nesse acompanhamento que deram os pais, reitero aqui, não lhes explicaram que possivelmente poderiam perder a guarda das crianças. Esse foi o grande ápice desse noticiário. Eles nunca previram que poderiam perder a guarda da criança. Da forma que foram tratados de um jeito pejorativo, do jeito que a xenofobia também dizem eles que foi posto em cima do assunto, acabou levando uma comoção internacional. Aqui em Angola chegou essa notícia, entendeu? Hoje mesmo no táxi eu vi algumas joias vindo da universidade a conversarem sobre esse assunto. Então, a gente consegue ver uma confusão que talvez poderia ter sido evitada, mas hoje em dia não. Então, isso sirva como um aprendizado, né? Crianças, crianças são tratadas de forma diferente consoante as leis daquele país. No Brasil, as crianças são tratadas, são socorridas, acompanhadas pela Segurança Social, no caso de extrema pobreza, no caso de perigos graves. Vamos supor que a criança corre risco de, por exemplo, risco psicológico, os pais brigam muito. E em Portugal não precisa isso, não, parceiro. A criança chegou já cansada na escola, a criança tirou péssimas notas, já te chamam a atenção, já metem alerta à Segurança Social. Então, eu não acredito, né, fielmente que seja erro dos pais. Não acredito que seja fielmente erro dos pais. Mas eles poderiam ter se informado mais, poderiam ter se informado mais. Poderiam ter pedido ajuda antes disso tudo acontecer, pelas coisas que já aconteceram no passado, porque já eles mandaram chamar quando o filho dele tinha 4 anos, alguma coisa assim cognitiva e tudo mais. Eles poderiam ter aprendido com isso, poderiam. Mas agora não é o momento de apontar erros, não é o momento de apontar falhas, né? Estamos a gravar esse vídeo aqui para consciencializar as pessoas, para que amanhã, principalmente para angolanos que estão em Portugal, angolanos e brasileiros que estão em Portugal, entendeu? Palopes, aprendam um básico sobre leis que protejam as crianças, que protejam você lá no trabalho. Porque problemas de trabalho também podem acontecer. Então, tenham em atenção todos esses problemas, todos esses pormenores. É muito importante vocês terem atenção a todos esses pormenores, porque vai ajudar você muito lá no futuro. Então é isso, minha família. É complicado a gente sempre ver esses assuntos, né? Quem é culpado, quem é errado. Espero que isso tudo se resolva. Espero que tudo isso fique no passado e sirva de lição para certas pessoas. Não havia necessidade de tirarem as crianças daquele jeito, só que a justiça portuguesa basicamente trabalha desse jeito, né? Quer saber nada dos pais, não, só quer saber das crianças. Futuro da manhã, são futuros navegadores, né? Ele só quer saber das crianças. Ah, o pai fez que? Ei, tatuador? É pedreiro? Tá servendo? Entendeu? Mais ou menos assim. E claramente aí diz, né? A lei do CPCJ diz que pode abranger para todos, quer seja classe média, classe alta ou classe baixa. Então, cara, isso é uma coisa que nós vamos ver mais lá no futuro, mas espero, né, que as pessoas tenham aprendido qualquer coisa sobre aprender a lei. Também existem muitas falhas na parte do governo sobre a explicação e esclarecimento de certas leis. Falou? Espero que você tenha entendido. A lei da CPCJ, basicamente, é uma lei que protege as crianças. Independentemente se o pai tem dinheiro ou não, tu vai ser alvo de investigação caso a criança apresente qualquer indício de que esteja sendo maltratado, não está se alimentando direito, ou o pai é irresponsável, que deixa a criança dormir até tarde, ou qualquer coisa. A criança não pode chegar cansada. A criança não pode reclamar da ginástica. É problema com o pai, então vamos lhe tirar, vamos lhe meter uma outra família. É basicamente isso. Inscreva no canal, ative o sino da notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima.